Eu sou nascido em 30, em 40, 45, a gente já começou ali naquela região e a vida inteira crescemos juntos. O Elvésio Spinelli, o Paulinho, o irmão do Carlos, o Carlos, a família inteira, todos ali da região, entende? E fomos crescendo, depois veio o período de escola e tal. Eu fiquei uma temporada fora, depois voltei. E sempre junto com ele, com a Luísa Saliberti, que nós éramos muito amigos também, entende? Então a ligação que eu tenho com ele é muito afetiva. O senhor disse que era um irmão. Irmão, é isso aí. Então é um negócio que faz falta, né? Ele frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele. É uma lacuna que fica, né? Ele vai deixar muita obra pronta. Os painéis do Cine Mococa, os painéis do Convento de São José, o Museu de Arte Sacra, a Escola Eletrotécnica, tudo isso teve participação do professor Palladini. Aquelas obras em pastilhas que tem ali no prédio da prefeitura, perto da Câmara, aquele onde era o Banco do Brasil, aquilo ali precisa ser preservado. O primeiro, assim, no século XX, foi o primeiro professor que se interessou pela história de Mococa, pesquisando, foi cavucar a fundo para deixar para o futuro a nossa história. De olhar intenso e uma tranquilidade ao falar, Carlos Alberto Palladini economizava palavras. Essa casa conhecida como Panelão, que durante muito tempo e até hoje pertence à família Ferraz de Siqueira, é uma belíssima casa. Porém, quando estas faziam-se presentes, marcavam lições de quem sempre será lembrado como um ilustre professor. Minha relação com o professor Palladini começou lá nos Carvilares. Eu estudava, ele era meu professor de desenho. Com ele eu aprendi a fazer, sabe aquela margezinha assim? Ele ensinou direitinho com lápis, ele escolhia os lápis número 2, número 1, a gente tinha que fazer assim, austero, ele era austero. Aí depois de muitos anos, fui embora, estudei, voltei para Mococa, eu fui ser diretora de cultura na administração do CIDO. E ele foi de uma generosidade, porque com toda a sabedoria que ele tinha, tudo, ele aceitava a gente. Então, eu não conseguia fazer nada sem encostar o professor Palladini. Carlos Alberto Palladini nasceu em Mococa em maio de 1927. Estudou na Faculdade Nacional de Belas Artes e na Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro. Na década de 60, já em Mococa, atuou como professor. Foi diretor do então Instituto de Educação Oscar Vilares e ainda presidente do Conselho Técnico Administrativo do Colégio Técnico Estadual João Batista de Lima Figueiredo. Nesse instante eu me emociono tanto que eu sinto que na minha vida eu perdi um tesouro de humanidade, de respeito, de capacidade em bem viver. Foi um exemplo de vida que ele me deu. Filha, nesse momento, quando me refiro a ele, me emociono e as lágrimas me embutem o meu pensamento. Foi aqui, na terra que um dia foi do café, que ele viveu o desafio de resgatar as páginas de uma emocionante narrativa. Quando a gente começa a pensar assim, quantas horas o professor ficou trancado nos arquivos públicos, pesquisando, em busca de documento, de coisas para contar a nossa história. Então, o que a gente sabe hoje sobre a nossa cidade foi pelas mãos dele. Quer dizer, os museus, os 3 museus nossos, existem por obra e ação dele. Quer dizer, ele teve uma ação direta na criação disso tudo, os monumentos que a gente tem, a própria obra de arte dele. Ele não gostava de ser chamado de artista, né? Ele não se achava um artista. Mas a gente sabe o valor artístico dele. Várias obras no município carregam a assinatura de Palladini. Esta aqui é uma delas e ilustra uma das figuras mais importantes do município.
Gabriel Garcia de Figueiredo, o Barão de Monte Santo, um dos fundadores de Mococa. O talento deste mocoquense está na Câmara Municipal, nos retratos dos fundadores, no teatro, no quadro de Pedro Ângelo Camim, nas paredes do Cine Mococa, na Via Sacra do Convento São José. Ele não só coloriu, mas também colocou em capítulos histórias e personalidades de Mococa. Palladini lançou 3 livros com ilustração própria. E assim nasceu Mococa em 2 edições. Mococa, Igrejas e Capelas e Os Italianos em Mococa. Exemplares que relatam os traços da fundação da cidade, desde a época das Sesmarias, a imigração e a religião. E nosso professor conheceu pessoalmente Bruno Jorge, uma amizade que rendeu a visita ilustre daquele que fez de Mococa cidade do mundo. É muito interessante essa história do reencontro dele com Bruno Jorge, quando ele estudava ainda na Faculdade de Belas Artes do Rio. É linda a história. E a amizade começa ali, o professor estudante e o Bruno já artista consagrado, né? E quando o professor assume o Departamento de Educação e Cultura, na gestão do Padre Demóstenes, ele... E aí, companheiro, vai ou não vai chegar em Mococa de novo? E ele traz o Bruno Jorge para Mococa. E a vinda do pessoal, né, do Bruno Jorge, pouco tempo, inclusive, antes do falecimento dele, vem com esse acervo de obras maravilhosas que a gente tem, né? Que são os monumentos que estão nas praças e o próprio acervo de guarda que a gente tem aqui no Museu de Artes Plásticas. O colecionador de memórias recebeu várias homenagens em vida. Uma delas veio da Câmara Municipal em 1996. O título de cidadão benemérito. Um reconhecimento pela contribuição pela educação e cultura de Mococa. Não tem jeito de andar em Mococa sem lembrar do Palladini. Mesmo que o coreto, por exemplo, quando a gente foi pintar o coreto, eu queria saber do Palladini qual era a cor, ele ia lá, tudo que eu ia fazer, a gente consultava ele dos patrimônios, ele sabia a história de cada casa, sabia a história de cada construção. O Palladini, ele não morreu, né? Ele está aqui presente. Vejo o teatro, eu vejo o Palladini. Tudo tem um dedo do Palladini, uma história do Palladini. Aos 91 anos, Palladini foi um homem que falou do passado, mas que sempre pensou lá no futuro. Farei de tudo que for possível para realizar o último sonho, o último desejo dele, que era ver os 3 museus nos seus devidos lugares. Quer dizer, o professor morreu triste com isso, porque ele nos conformava dos 3 museus que ele criou, está todos eles provisoriamente na Casa da Cultura há tanto tempo, né? Então, enquanto eu tiver vida, esse é um sonho. E tinha um outro sonho, que era o Memorial do Bruno Jorge, né? Que já demanda um pouco mais de recursos, mas um sonho dele também era construir esse memorial. A morte é a única coisa certa na vida, é a morte, mas a gente não se acostuma com ela, né? E especialmente das pessoas que a gente ama. E eu só posso te dizer, do fundo do meu coração, não posso até falar muito que eu vou me emocionar. Eu amava muito o professor Palladini. E eu tenho, assim, a honra de ter sido, e ele gostava muito de mim, diz a Cida, a esposa dele, muito querida, e as meninas, Poliana, Tereza, que ele gostava muito de mim. Tanto que ele recebia o salário dele, e ele falava, ninguém me aborreça aqui, porque se me aborrecer, eu pego meu lerite e vou morar lá no Letô com a Gláucia. Então, e aos 13 anos de idade, no começo, eu era aquelas alunas CDF, muito primeira aluna, aquela coisa, eu tinha até medo dele, porque ele tinha o hábito de debochar, de criticar, mas de uma maneira tão inteligente, tão saudável, tão a mulher. Então ele dizia, nossa, você não pode, a gente não pode descuidar, porque vocês escrevem um livro
na unha, eu não me esqueço disso, numa unha da mão para colar. Ele debochava, ele brincava, mas uma criatura assim, linda, linda. Eu tive assim o prazer de fazer o aniversário dele aqui, porque elas iam comemorar, fazer alguma coisa. Eu falei, quem sabe ele quer fazer no hotel? E aí chamamos 2 amigos dele de muito tempo, Roberto Miachon e o tio Tino, Augusto Amato. Eram amigos inseparáveis. E nós fizemos o aniversário dele aqui, mas ele saiu tão feliz. Mas neste domingo, o artista que por tantas vezes esboçou um tímido, mas sincero sorriso, decidiu colorir outro cenário, o céu. E é de lá das alturas que ele vai comandar uma história que o tempo jamais vai apagar. Infelizmente, Mococa, nesse instante, perdeu o seu tesouro. Tesouro na pessoa de um grande professor a quem eu sempre tentei imitar. Mas, infelizmente, a vida nos prega essa surpresa de tolhendo um amigo que nós queríamos que ele vivesse por muito mais tempo. Ele vai viver aqui. No meu coração, até a hora que eu for junto com ele. Toda a fé que ele tinha, que ele esteja hoje num lugar que ele escolheu, que afinal de contas, pela fé dele, deve estar no mundo superior, entende? Deve estar pintando o céu de tudo quanto é cor. Exatamente, fazendo bastante obra lá em cima, né? Então, isso aí, a gente sente muito isso e é uma falha para a cidade, uma pessoa direcionada, toda a parte, ele criou museu, criou tem várias pinturas em igrejas dele aí, e foi um professor que deixou marcada a presença dele na escola normal e na sociedade de um modo geral. Eu me sinto feliz em morar na minha cidade natal.